Olá, alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Aqui é o professor Luciano Nascimento e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós iniciamos na aula anterior. Na aula anterior nós iniciamos o assunto da regência verbal e nominal e nessa aula nós vamos dar continuidade hoje estudando a regência verbal. Bem, nós vimos na aula anterior que quando eu falo em regência, eu estou falando da relação em que o termo regente estabelece com o termo regido. Como assim? Nós vimos que existem termos ou palavras que elas, dentro de uma oração, elas precisam de um complemento para que nós possamos entender o seu significado plenamente. Quando essa palavra é um nome, ou seja, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, nós dizemos que a relação que essa palavra estabelece com o termo regido chama-se de regência nominal. Quando a palavra regente é um verbo, nós dizemos que a relação que ela estabelece com o seu complemento chama-se de regência verbal. Hoje nós vamos estudar mais a fundo a regência verbal. Nós vamos ver que a regência verbal, né, ela tem a ver, como eu disse, com a relação que o verbo estabelece com o seu termo complemento, que pode ser um objeto direto, um objeto indireto. E aí nós vamos ver que essa regência, ou seja, essa ligação, essa relação, ela não é feita de qualquer modo, né? Existem algumas regras que nós precisamos seguir na hora de relacionar o termo regido com o termo regente. Nós vamos ver que dependendo de algum dos casos, nós vamos usar um tipo de preposição, outro tipo de preposição. Nós vamos ver que também que de acordo com o tipo de preposição que nós usamos, um tipo de conectivo que nós utilizamos, esses termos, esses verbos, eles podem mudar de sentido também. Então, para isso, eu peço que vocês deem bastante atenção nessa videoaula, né? É um assunto um pouco extenso, mas que é muito importante, né, para os estudos de língua portuguesa, para que vocês possam escrever textos com mais qualidade e também usar a língua nas situações mais formais de uso, né, que são aquelas situações em que são exigidos um grau de formalidade maior. Para dar início, eu peço que vocês, por favor, peguem a atividade que vocês receberam na sexta-feira e vocês respondam as questões que tem na atividade. São 5 questões. Depois que vocês responderem essas questões, aí vocês voltam para essa videoaula para a gente dar continuidade a essa explicação, certo? Porque muito do que eu vou falar aqui vai depender do entendimento que vocês obtiveram na resolução do exercício, certo, gente? Bem, gente, agora que vocês já responderam o exercício, nós podemos dar continuidade aqui à explicação. Como eu disse, o assunto da aula de hoje é a regência verbal. Como você notou, né, na resolução do exercício, o uso do objeto direto e do objeto indireto, que nós também já estudamos na aula anterior, que é objeto direto e o que é objeto indireto, assim também como o uso da preposição que estabelece a regência verbal, ou seja, a preposição é aquele termo que liga o verbo ao seu complemento. Vocês perceberam aí na resolução do exercício que esses termos, o modo como ele se liga ao verbo, não é livre, né? O modo como o complemento se une ao verbo, ele não é livre, ele é pré-determinado. E aí, na resposta da questão 6, vocês iam falar justamente sobre isso. A questão 6 dizia assim: seria possível usar outra preposição em lugar de a em ao desenvolvimento? Onde é que está isso? Vamos voltar aqui à tirinha. Aqui na tirinha, ó. É ótimo assistir ao desenvolvimento da tecnologia. Aí está perguntando, será que eu poderia colocar outra preposição no lugar do ao aqui? Para ligar o verbo assistir ao seu complemento, que no caso é o desenvolvimento da tecnologia? E a resposta é não, porque essa preposição, né, o uso de uma preposição ou outra é pré-determinado, de acordo com o verbo. Nós utilizamos uma preposição ou outra preposição de acordo com o verbo. Inclusive, o uso de uma preposição ao invés de outra pode, inclusive, mudar o sentido do verbo. Nós vamos estudar isso mais na frente. Então,
quando utilizar cada tipo de preposição ou cada tipo de ligação, é o assunto que nós vamos estudar a partir de agora. Veja, as construções já estão fixadas na língua, ou seja, essa junção, a forma como o complemento vai se unir ao verbo, já é uma forma pré-determinada, né, na língua. Foi por essa razão que a Joaninha empregou a construção assistir ao desenvolvimento, no sentido de presenciar. Percebam que, nesse caso aqui, o verbo assistir, ele tem o sentido de presenciar, o sentido de ver. Né? Ela estava vendo o desenvolvimento acontecer, presenciando o desenvolvimento acontecer. Então, sempre que esse verbo assistir, ele tiver esse sentido, eu vou usar a preposição a para ligar esse verbo ao seu complemento. Da mesma forma, utilizamos gostar de, nós utilizamos para o verbo gostar a preposição de para ligá-lo ao complemento, referir-se a, sonhar com. Veja que aqui, quando eu vou utilizar o verbo sonhar, eu não poderia usar outra preposição aqui que não o com. Por exemplo, eu não poderia usar o de, sonhar de. Não, eu não poderia usar. Quem sonha, sonha com alguém. Então, esse uso aqui já é pré-determinado na língua, pois, né, esses verbos eles necessitam de complementos que são introduzidos por preposições específicas, como eu falei. Isso não significa, contudo, que esse uso seja rigorosamente seguido em todas as situações de comunicação. É comum que no dia a dia e em contextos menos formais, as preposições elas deixem de ser empregadas, né? Nesses casos que nós vimos aqui, que exige-se uma preposição. Na linguagem informal, né, na linguagem que nós utilizamos no nosso dia a dia, é até comum, né, que essas preposições elas sejam omitidas em alguns casos. Vamos ver aqui o exemplo desse terceiro quadrinho aqui, ó. Eu assisto Senhor dos Anéis de novo. Percebam que aqui é o mesmo verbo assistir no sentido de ver, mas eu não utilizei aqui a preposição, né? Porque se trata de uma comunicação de uso informal. Então, na língua portuguesa, especialmente aqui no Brasil, nós temos essa tendência de ocultar o uso dessa preposição quando nós utilizamos o verbo assistir no sentido de ver. É muito comum, né, na linguagem informal, eu dizer eu assisto o filme e não eu assisto ao filme. Mas é importante que nós percebamos que para a escrita e nos contextos formais de uso da língua, é importante que nós utilizemos a regência correta, a regência formal, que é com o uso da preposição a, como nós vimos acima. Para que você saiba qual uso tem sido feito pelas variedades urbanas de prestígio nas comunicações mais formais, serão descritas a seguir as regências de alguns verbos que costumam causar dúvidas. Então, esses verbos que nós vamos estudar agora são verbos que geralmente causam dúvidas quanto à regência, né? Qual elemento utilizar aí para conectar o termo regido com o termo regente? Então, de acordo com a norma padrão, nós vamos ver os usos desses verbos. Por quê? Porque nós vimos que, apesar de, na linguagem informal, nós podermos utilizar esses verbos de uma forma diferente, é preciso que nós conheçamos as variedades urbanas de prestígio, porque elas são as que são utilizadas nos ambientes mais formais. E nós precisamos também circular nesses ambientes. E, para isso, nós precisamos dominar essa linguagem, assim também como na escrita, porque na escrita nós temos que seguir, né, a norma padrão da língua. Então, é importante conhecer esses usos. Vamos começar com o verbo assistir. O significado desse verbo modifica-se dependendo da regência. Então, nós vamos estudar agora dois usos comuns desse verbo. Como eu disse para vocês anteriormente, dependendo do conectivo ou da preposição que eu utilizo para juntar o verbo ao seu complemento, né, ou o não uso dessa preposição, esse verbo ele pode mudar de sentido.
Um exemplo disso é o verbo assistir. Ele pode ser usado no sentido de presenciar ou ver, como foi o caso lá da Tira da Joaninha. E aí nós temos o seguinte exemplo: assistimos ao desenvolvimento da tecnologia. Nesse caso, o verbo assistir, ele é um verbo transitivo indireto e, portanto, exige a presença da preposição a. E aí aqui eu tenho, assistimos ao desenvolvimento da tecnologia, onde o complemento é um objeto indireto. Então, de acordo com a norma padrão, quando o verbo assistir, ele tem o sentido de presenciar ou ver alguma coisa, nós devemos usar a preposição. Mas nós podemos usar também o verbo assistir no sentido de socorrer ou prestar ajuda ou assistência a alguém. Como no exemplo aqui, ó, os enfermeiros assistiam os doentes. Nesse caso aqui, o verbo assistir, ele está no sentido de ajudar, de prestar assistência. Nesse caso, os enfermeiros, eles estavam ajudando os doentes. E quando eu utilizo o verbo assistir com o sentido de prestar ajuda ou assistência, se trata de um verbo transitivo direto e nós não utilizamos a preposição. Então, fica assistir ligado diretamente ao verbo e nós temos o complemento, um objeto direto. Percebe-se atualmente nas comunicações menos formais uma tendência ao uso de assistir como verbo transitivo direto, ou seja, o segundo caso para indicar ambos os sentidos. Como eu disse a vocês, esses usos eles vão se transformando, né, ao longo do tempo. E hoje em dia tem-se uma tendência a utilizar o verbo assistir sem preposição nos dois casos, mas isso é na linguagem informal. Quando nós vamos escrever nossos textos ou vamos participar de alguma situação formal, também na fala, nós devemos adequar ao uso da norma padrão. O verbo chegar e o verbo ir também são verbos que causam dúvidas quanto à sua regência. A norma padrão recomenda o uso da preposição a para introduzir o adjunto adverbial de lugar desses dois verbos intransitivos. Como nós vimos, né, na aula anterior, nós temos verbos transitivos e intransitivos. Os verbos transitivos são aqueles que precisam de complemento, que pode ser um objeto direto ou um objeto indireto. Mas os verbos intransitivos, apesar de não exigir complemento, às vezes eles vêm acompanhados de adjuntos adverbiais, né, que são palavras que servem para agregar um valor a mais ao sentido do verbo. E nesses casos, também nós precisamos prestar atenção à regência, ou seja, a qual tipo de preposição utilizar. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Meus amigos chegaram ao sítio. Nesse caso, nós utilizamos também a preposição a. A norma padrão recomenda que nós utilizamos a preposição a, então fica: meus amigos chegaram ao sítio. Eu tenho aqui um verbo intransitivo, porque o verbo chegar ele não exige a presença de um complemento, mas aqui eu tenho um adjunto adverbial que está dando um sentido a mais ao sentido que o verbo chegar já tem. Outro exemplo, ó, na semana passada fomos ao teatro. Perceba que aqui eu tenho um adjunto adverbial de lugar, né? Foi o lugar onde nós fomos, e aqui o verbo ligado a esse adjunto por meio da preposição a, ao. Contudo, nas comunicações informais, os brasileiros têm feito uso frequente da preposição em. Na semana passada, fomos no teatro. E esse no aqui é a junção da preposição em com o artigo u, que fica nu. Em u, nu. Então, de acordo com a norma padrão, a forma correta é com a preposição a. Mas nos contextos informais de uso, nada nos impede de utilizar a preposição em, como no caso, fomos no teatro. Mas, mais uma vez, eu saliento que na escrita e em situações formais de uso, nós devemos nos ater ao que mais se aproxima à norma padrão.
Os verbos esquecer e lembrar também são verbos que costumam causar alguma dúvida. Esses verbos, eles admitem as seguintes construções, né? Esse verbo, ele permite duas construções. A primeira é quando o verbo ele é transitivo direto. Esqueci o nome daquele artista. Percebam que aqui quem esquece, esquece o quê? Né? Nesse caso, esqueci é um verbo transitivo direto e ele se liga sem uso de preposição. Né? Mas nós podemos também dizer esqueci-me, e percebam que nesse caso o verbo ele vem com a presença do pronome. Então, quando o verbo ele vem com o pronome oblíquo, no caso aqui, esqueci-me, eu uso a preposição, esqueci-me do nome daquele artista. Nesse caso aqui, o verbo esqueci passa a ser um verbo transitivo indireto com pronome e o complemento um objeto indireto. E aí, quando o verbo esqueci vem com a presença do pronome, eu utilizo a preposição. Quando vem sem o pronome, eu utilizo ele como um verbo transitivo direto. Na língua informal, vemos também essas duas construções misturadas. Então, na linguagem informal, nada nos impede também de utilizar esse verbo nos dois casos com a preposição. Muitas pessoas falam, esqueci do nome daquele artista. Percebam que esse caso aqui é esse caso de cima, onde, de acordo com a norma padrão, não se utiliza preposição. Mas na linguagem informal tem-se utilizado com a preposição nos dois casos, tanto no caso da presença do pronome, como sem a presença do pronome. Os verbos obedecer e desobedecer. Apesar do uso frequente como verbos transitivos diretos, ou seja, que não precisam de preposição, obedecer e desobedecer são verbos transitivos indiretos, por isso que eles causam dúvidas, que regem a preposição a. Veja, os jogadores devem obedecer ao regulamento do campeonato. Obedecer é um verbo transitivo indireto, portanto, ele deve ser utilizado de acordo com a norma padrão, com o uso de preposição. Mas na linguagem informal, nós não utilizamos muito, né? Nós utilizamos os jogadores devem obedecer o regulamento, né? Mas na língua formal, nós devemos utilizar a preposição. O verbo pagar e o verbo perdoar. Esses verbos costumam ter objeto direto quando o complemento deles é uma coisa, ou seja, não é uma pessoa. E quando o complemento é uma pessoa, um objeto indireto. Vamos ver aqui um exemplo, um verbo transitivo direto e indireto. O turista pagou a corrida ao taxista. Lembrem-se que nós vimos que o verbo transitivo direto e indireto é quando ele exige um objeto direto e um objeto indireto como complementos. Aí aqui eu tenho, o turista pagou a corrida não é uma pessoa, é uma coisa, então aqui eu não utilizei a preposição, mas pagou ao taxista. Então o taxista, nesse caso, é uma pessoa, eu utilizo a preposição. O funcionário pagou o boleto. O boleto não é uma pessoa, é uma coisa. Então, nesse caso aqui, o verbo pagou, ele se liga sem a presença de uma preposição. O secretário pagou ao palestrante. Nesse caso, o palestrante é sim uma pessoa. Então, aqui eu tenho a presença de preposição. O secretário pagou ao palestrante. Hoje, a construção pagar alguém tem uso frequente na linguagem coloquial. O secretário pagou o palestrante. Como eu disse, né, na linguagem coloquial, essas construções são mais flexíveis. Então, tem se utilizado hoje em dia na linguagem coloquial o verbo pagar sem a preposição, tanto para coisas como para pessoas. É comum dizer o secretário pagou o palestrante e não ao palestrante. Mas isso na linguagem coloquial, como eu falei para vocês. Por que eu estou sempre fazendo esse paralelo? Para que vocês possam perceber
que esses usos, né, que nós fazemos no nosso dia a dia, eles não estão incorretos. Eles são possíveis, mas dentro da linguagem informal. Nós precisamos estar atentos a utilizar a forma da língua padrão onde ela é necessária, que é na escrita e em situações de uso formal da língua. O verbo preferir é um verbo transitivo direto e indireto, né? O verbo preferir ele é transitivo direto e transitivo indireto. O jovem preferia o rap ao samba, né? Quem prefere alguma coisa a alguma coisa, prefere uma coisa ou outra. Então, por isso que o verbo preferir aqui ele é transitivo direto e indireto. O jovem preferia o rap ao samba. Então, aqui eu tenho o rap, que é um objeto direto, e eu tenho ao samba, que é um objeto indireto. Essa construção aqui, ao samba, é estranha, porque na linguagem informal nós não costumamos fazer essa construção aqui, mas nós precisamos conhecê-la para utilizar na escrita e nos usos mais formais da língua. Na linguagem informal, é comum o emprego de que ou do que no lugar da preposição. Por exemplo, prefiro maçã do que banana. Então, nós costumamos utilizar na informalidade, né, muito mais essa substituição aqui, né, do que mesmo essa forma aqui, né. Também se verifica com frequência o pleonasmo, né, que é a repetição, e até mesmo a hipérbole, que é o exagero. Veja nesse caso aqui, ó, prefiro muito mais maçã do que banana. Ou prefiro 1000 vezes maçã do que banana. Esses usos aqui são usos que nós fazemos na informalidade, no nosso dia a dia, e está correto, né? Mas existe também contextos em que nós precisamos utilizar essa forma aqui, ó, que é a forma padrão. O jovem preferia o rap ao samba. Então, nesse caso aqui, nós deveríamos, se nós fôssemos escrever um texto ou então fazer um discurso formal, nós deveríamos utilizar prefiro maçã a banana. É estranho, né? Porque nós não utilizamos muito no nosso dia a dia, mas precisamos conhecer essa forma de uso também. Então, gente, concluindo, a regência é uma área da língua que passa por modificações constantes e, em muitos casos, o uso feito pelos falantes vai se afastando das indicações contidas na gramática, na norma padrão. Isso acontece porque, como eu falei para vocês já em aulas anteriores, a língua ela vai se modificando com o passar do tempo e a gramática normativa ela não acompanha essa mudança ao pé da letra, né? Muitas vezes, uma coisa que já é utilizada na língua há muito tempo só vai ser introduzida na gramática normativa anos depois. Então, por isso que é comum que a gente tenha essa disparidade, né? Essa diferença no que nós falamos no nosso dia a dia e o que realmente e o que a gramática está dizendo. Isso acontece porque a gramática ela não acompanha a língua em tempo real. A língua vai se desenvolvendo e depois é que as gramáticas se adaptando a esses novos usos. Né? Apesar disso, né, as comunicações formais, por serem mais conservadoras, né, como eu falei, elas tendem a manter-se próximas dessa norma, da norma padrão. Por isso, procure usar sempre as regências ditas corretas nas situações que exigem o uso bem monitorado da língua, como a escrita de um artigo de opinião ou uma apresentação oral em público, né? Como eu falei para vocês. O que nós precisamos saber é que existem usos que nós ainda precisamos utilizar a regência verbal de acordo com a norma padrão. E por isso nós precisamos conhecer essa forma. Mas não é que nós agora vamos achar que a forma como nós nos comunicamos está errada. Não, não está. Apenas ela não está ainda na gramática normativa. Ela ainda não foi dicionarizada, por assim dizer. Mas ela tem o seu uso também válido nos contextos que nós podemos utilizá-las.
Certo, gente? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto. Esse é um assunto um pouco extenso, mas é um assunto muito importante, porque ele, assim, é cobrado em vestibulares, em provas de Enem, e realmente nós precisamos conhecer esses usos da regência verbal, tá certo? Então, um abraço a todos e até a próxima aula.